Bom dia, e nós estamos aqui agora, mais um momento nosso de oração às 6h30 da manhã, pontualmente, como sempre, graças a Deus. Então vamos iniciar para você que está chegando agora. Esse momento é o nosso momento de oração, que nós fazemos aí todos os dias, né? Na verdade de segunda a sexta-feira. E se você ainda não acompanhou, comece a nos acompanhar às 6h30 da manhã. Eu estou fazendo uma meditação, né? Aquilo que é entendimento meu. Sempre digo que não sou nenhuma teóloga, nenhuma estudiosa da palavra, mas estou fazendo essas lives, trazendo mensagens desse livro, A Viagem do Outro Cristão, e claro, lendo também trechos da palavra de Deus, conforme a autora suscita em cada mensagem todos os dias. Então, para você que nunca participou dessa live, é isso que nós fazemos. A minha compreensão, a minha visão e aquilo que o Espírito Santo suscita no meu coração para falar para você cada dia. Então, iniciando o nosso dia sempre com oração, e bom dia para você que está chegando, iniciando sempre o nosso dia em conexão com Deus, para que nós possamos já pela manhã entregar o nosso dia a Ele, entregar o nosso dia. Bom dia, bom dia, bom dia, amadas. Vamos iniciando aqui. Eu estava explicando para o pessoal como nós fazemos a nossa oração, com base em qual livro, porque tem gente que está entrando agora. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem maravilhosa de uma pessoa que é lá de Cianorte, que eu conheci recentemente, que deu um testemunho outro dia para mim. E ontem ela me falou nisso, contou algumas coisas para mim e ela começou a se emocionar e a embargar a voz assim. Ela falou: Nice, você me perdoa estar dizendo isso? É que quando eu falo que eu estou assistindo as suas lives, ela diz que não consegue assistir às 6h30 exatamente, mas ela está assistindo depois e passando para outras pessoas. Ela falou: quando eu falo isso, eu sinto uma emoção do espírito e eu começo a chorar quando eu falo das suas lives. Então, eu estou te dizendo que você está no caminho certo. Eu falei: Jesus, aí eu me emocionei, porque eu falei: que bacana, né? Como que Deus age? Ela não está conseguindo assistir as manhãs, mas eu deixo aí gravada e ela assiste depois, e ela faz o momento de oração depois. E ela falou: isso está sendo de tanta valia para mim. E aí ela foi, à medida que ela foi falando, ela foi chorando e me mandou uma gravação, né, de voz, e eu falei: gente, como que Deus é extraordinário, né? E novamente eu falo, ele está usando esse cano enferrujado, como dizia Padre Ordinei, para passar a água dele, que é viva, que é renovada, que é fonte de água viva, e está atingindo outras pessoas. E à medida que ele vai atingindo outras pessoas, ele vai me curando também. Então isso é muito bacana, isso é muito bom. E eu fiquei muito feliz ontem, né? Então é sinal que isso aqui não é um trabalho meu, é um trabalho de Deus através de mim. Então isso está sendo muito bacana. É ser graça, né? Ser fonte de graça, ser canal de graça. Porque a graça mesmo é Deus, né? A água viva é Ele. Eu não sou nada sem Ele. E então vamos lá para o nosso momento, né? Espiritualizado, espiritual, cristão, né? Como você queira colocar. E hoje, estou um pouco rouca, ontem eu falei até nisso, estou 4 noites de live e todas as manhãs, né? A voz vai assim, então a gente estou aqui com um chazinho novamente, um chazinho de gengibre, limão, canela, cravo, porque senão a voz não dá conta, né? Mas vamos lá, gente, olha hoje a mensagem. Nós estamos no 11º dia, união do Espírito. Há uma torrente de vida divina. Acabamos de falar de vida agora, né? Há uma torrente de vida divina e à medida que entrar nela, encontrará a vitória. Se desejar ver seus próprios desejos pessoais subjugados à vontade e propósito de Deus, permita que o seu coração repouse em mim. Essa união do seu espírito com o meu espírito e da sua vontade com a minha vontade ocorrerá de forma tão simples e fácil como a chuva que cai, caso aprenda esse segredo. Perder-se no fluir da minha vida à medida que vivo em você. Gente, olha que coisa maravilhosa para você que está chegando agora, Giselda, minha amiga querida. Lia, Maria José, né? O pessoal aí que está firme e forte aí no nosso momento de oração. Gente, que saudade, viu? Ave Maria, tem um pessoal aí do curso, né? Ai, gente, que saudade de vocês.
Estou sofrendo nesse momento de pandemia porque eu não posso abraçar. Nossa, eu amo um abraço, né? Mas enfim, é o que tem por hora. Então, sintam-se abraçadas no poder do Espírito Santo. Gente, que mensagem maravilhosa que Deus traz para nós hoje, perdão. União no Espírito. Ontem nós falávamos do nosso coração que era rebelde, né? Que precisávamos nos colocar, experienciar Deus, né? Que nós não conseguiríamos andar sozinhos. E olha isso aqui. Há uma torrente de vida divina e à medida que você entrar nela, encontrará vitória. Se desejar ver seus próprios desejos pessoais subjugados à vontade e propósito de Deus, permita que o seu coração repouse em mim, ou seja, repouse o seu coração no Espírito. Então, isso aqui quem está falando é o Espírito Santo. Sabemos que Deus, né, é uma trindade santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aqui ele está. E outro dia eu ouvi de um padre amigo meu, fiquei tão apaixonado nisso, gente, porque eu tenho um sacerdote lá de Fortaleza que eu amo, já citei o nome dele aqui, Padre Marcos. E seu Felipe, que é o pai dele, né, que já faleceu recentemente. Eu conheci o seu Felipe o ano passado, quando eu estive em Fortaleza. E Pedro Siqueira, numa das orações dele, disse: Seu Felipe, né, Márcia, que é a irmã do Padre Marcos. São José está dizendo que o seu Felipe está do lado dele, lá no céu, está fazendo parte da equipe de trabalho dele, digamos assim, de intercessores. Eu falei: Jesus, eu conheci seu Felipe em vida. E seu Felipe é pai do Padre Marcos. E Padre Marcos nos disse que ele falou assim: nós temos que, olha a sabedoria, nós temos que olhar e orar separadamente, digamos, porque Deus é um só, né? É Trindade Santa, mas assim, para o Espírito. E aqui, olha essa mensagem, e Padre Marcos falou isso para mim ontem, gente, olha só, a gente vai crescendo na fé, porque, né, eu não tenho esse conhecimento todo. Mas olha só, Padre Marcos falou isso para mim ontem, e olha aqui como vem falando como se o Espírito Santo estivesse falando de Deus, que também faz parte da mesma Trindade. Mas olha só, se desejar ver os seus propósitos, os teus próprios desejos pessoais subjugados à vontade e propósito de Deus, permita que o seu coração repouse em mim. Então é como se o Espírito Santo estivesse mencionando Deus, que também é a mesma Trindade, né? Faz parte, é o mesmo Deus. Deus uno e trino, não são pessoas separadas, mas também são diferentes, né? E bom dia para você que está chegando, Juliana, acabei de falar de você agora, da mensagem que você me passou ontem. Para quem não conhece, é a Juliana que falou ontem e deu testemunho. Então, muito bacana, gente. Que Deus abençoe você, que você seja bem-vindo nesse momento de oração. Mas continuando aqui, gente, olha aqui que bacana. Que nós, os nossos desejos têm que ser subjugados à vontade de Deus, mas nós temos que permitir que o nosso coração repouse no Espírito Santo. Essa união do seu Espírito, e aí o Espírito Santo diz isso, com o meu Espírito e da sua vontade com a minha vontade, vai ocorrer de uma forma muito simples, como a chuva que cai. Gente, vocês imaginam uma chuva caindo assim, uma chuva leve. Não aquele... Porque eu digo assim, Deus é muito, muito sereno, né? Deus não vai estar na tempestade, no vento, ele vai estar naquela brisa suave. Então você imagina aquela chuva, assim, que vai caindo e molhando a terra devagarzinho. É isso que Deus vai fazer com você. Olha só, vai ocorrer como a chuva que cai, caso você aprenda esse segredo. E aí ele diz o segredo: perder-se no fluir da minha vida à medida que eu vivo em você. Gente, o negócio é simples, é que a gente complica, né? Eu, pelo menos, Nossa Senhora, como que eu tenho muito que aprender ainda. Cada vez que eu leio mais, eu falo: gente, eu ainda estou tão aquém daquilo que eu precisaria estar, daquilo que eu sinto agora a necessidade, que o meu coração quer estar. E eu tenho certeza que eu estou aquém daquilo que Deus me capacitou, né? E daquilo que Deus quer de mim. Mas não é pra gente desanimar, tá? Quando você percebe que você tá aquém, assim como eu tô percebendo, porque, nossa, né? Fala assim, gente, eu poderia estar muito melhor, mas também Deus vai entender e respeitar o meu estado. O importante é nós caminharmos todo dia um pouquinho. Vou aprender um bocadinho todo dia, né? E Deus sabe que nós somos humanos, com nossas dificuldades, mas olha como que Deus é bom e Ele não desiste da gente, né? Todos os dias as mensagens são aqui para a gente ter obediência, para nós termos essa caminhada e essa persistência na caminhada, né? Porque o que o inimigo, o que o demônio ele faz conosco?
errei. Aí ele fica nos acusando o tempo todo para a gente não voltar para Deus. Então, quando você sentir aquela voz, aquele espírito de acusação, repreende. Eu já disse isso algumas vezes, mas para quem não ouviu ainda, né, não, repreende. Eu repreendo isso em nome de Jesus, porque Deus não me acusa, Jesus não me acusa. O meu acusador é o inimigo. Por quê? Porque ele quer que você se afaste de Deus. Mas quando você, de coração aberto, Senhor, eu errei, eu me perdi, me auxilia. O que ele vai fazer? Com aquele coração misericordioso, aquele Jesus misericórdia que nós conhecemos, ele vai falar, filho, eu estou vendo teu coração e eu sei que você errou, mas que você está disposto a mudar. Claro que nós não podemos enganar Deus, né? Esse negócio de ficar também, errei, eu vou errar porque Deus é misericórdia. Não, Deus é misericórdia, mas é justiça também. E Ele é o único que consegue sondar o nosso coração na profundidade. Ele consegue entrar, gente, nos porões escuros do nosso coração. Ele consegue entrar naquela caverna, naquela parte negra da caverna do nosso coração, porque todo mundo tem. Então nós temos lá uns pecados escondidos que às vezes nós mesmos temos vergonha de falar. Quantos pecados que eu fui para o padre, gente, sério, eu me confesso com muita frequência, e eu tinha vergonha de falar para o padre. E quantas vezes aí, quando o padre, né, eu sempre estava em Cianorte, era sempre os mesmos sacerdotes, às vezes eu voltava lá e falava, padre, de novo, errei de novo no meu pecado. Ele falou, filha, mas é assim mesmo, né, é uma caminhada. Então, não tenha vergonha de se expor para Deus e para o Espírito Santo, né, e até mesmo se confessar para o sacerdote, que é isso que é a libertação acontece durante a confissão, e aí fala assim, eu errei de novo. Sabe, e tá desafiador, mas me ajuda. Por quê? Porque se você ficar se culpando e não confessar os teus pecados para você ter a libertação, é isso que o inimigo quer. Porque ele quer o quê? Te acusar para te afastar da graça. Tá? Falei isso, não sei porquê, não era isso aqui que estava na palavra, mas enfim, Deus suscitou e estamos falando, né, gente? Serve novamente para mim e para quem também precisa ouvir, ou né, Deus precisa reforçar, talvez em você, algumas coisas. Então vamos lá, gente. Olha aqui. Aprende esse segredo, gente. Perder-se no fluir da minha vida à medida que eu vivo em você. Olha, então eu preciso me perder no Espírito Santo, mergulhar. Vocês imaginam? Um dia eu tive uma imagem muito linda de Deus. Era como se fosse uma cachoeira e um riacho, assim, a cachoeira geralmente forma uma meio poça, né? Às vezes tem aquela cachoeira que ela vai, mas tem umas cachoeiras que ela cai e forma tipo um poço e fica aquele poço d'água ali mais profundo. E eu tive uma visão muito maravilhosa de que aquilo era a água viva do Espírito Santo e que ele estava me mergulhando e mergulhando. Nós tínhamos um grupo de oração. Nós éramos em 5 pessoas apenas, lá em Terra Boa, ainda quando eu participava do grupo. Nós tivemos esse grupo mais de 10 anos e eu nos via mergulhados nessa água. Então se veja, visualize isso, você sendo mergulhado na água do Espírito Santo. Então assim, que você se banhe, não só o dedinho do pé, mas que você se banhe, que você assim, se mergulhe, que você nade nessa água que é o Espírito Santo. E o que é isso? É confiar que Deus está fazendo, é acreditar que Deus está fazendo, é acreditar que Deus está agindo. Ontem eu te falei para vocês isso, eu falei, gente, eu tenho certeza, comentei da minha amiga lá de Belo Horizonte, eu disse para elas, eu tenho certeza que Deus vai me honrar, mas ontem, olha só o que me veio, eu falei para vocês pela manhã, eu tenho certeza que Deus vai me honrar. E Deus me tocou o coração e falou assim, filha, eu já estou te honrando. Então Deus já está me honrando e Deus está te honrando. Começa a olhar nas pequenas coisas, onde Deus está honrando a sua fé. Não olhe para aquilo que ainda você não recebeu. Não olhe para aquilo que ainda você não tem. Olha para aquilo que você já possui. Gente, se nós olharmos a graça de Deus na nossa vida, eu tenho certeza que se nós enumerarmos as graças de Deus, aquilo tudo que Ele já fez na nossa vida, é muito mais do que nós merecemos. Mas Ele nos deu por graça, não pelo nosso merecimento. Então, uma oração também que eu aprendi a fazer é, Senhor, eu não mereço isso ainda, mas então eu estou pedindo pelos seus méritos. O Senhor é merecedor, porque o Senhor passou por um calvário, uma cruz, e carregou por mim. Então, por aqueles méritos, pelos méritos do seu Filho Jesus,
Quando eu peço para Jesus, eu falo pelos seus méritos, né? Quando eu peço a Deus, que é a mesma pessoa, mas eu tenho, né? Às vezes Deus suscita de uma outra forma para eu rezar. Então, Senhor, que pelos méritos do seu Filho, Jesus me dê essa graça. Porque eu sei que eu ainda não mereço, mas eu sei que o Senhor é poderoso demais para fazer. Então, qual a graça que você precisa que Deus faça na sua vida hoje? Talvez é justamente te dar essa confiança de que Ele vai fazer. Nossa, mas eu não acredito ainda muito. Então tá, então peça isso. Senhor, que eu creia. Que quando eu rezar, eu creio em Deus Pai, eu reze com o coração aberto, eu creio num Deus Pai Todo-Poderoso, que criou esse céu e criou essa terra. Gente, Deus criou. Nós vemos milagres todos os dias. Nós somos um milagre, gente. Se nós pensarmos em nós, o tanto que nós não nos cuidamos fisicamente e a saúde que a gente tem, misericórdia, né? Era pra gente se cuidar muito. E às vezes a gente não cuida e tudo funciona. Porque isso é graça de Deus. Não é nossa, porque nós queremos, é porque Deus quer que nós continuemos aqui ainda. Então Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. E se você olhar as passagens bíblicas, gente, Deus... gente, coisas assim que são humanamente impossíveis de fazer. E na tua vida Ele já agiu assim de uma forma sobrenatural. Nem que foi uma vez, eu tenho certeza que foi muito mais. Mas se você olhar, Ele agiu muito mais do que isso. Mas ao menos uma vez você tem um milagre para contar na sua vida. Eu tenho certeza. Gente, e olha só, e ali a autora, ela cita o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 13. O versículo 13, o capítulo 17 fala da oração sacerdotal, ou seja, Jesus ora a Deus, né, ao Pai, em favor de si mesmo e depois ele roga pelos discípulos nessa oração. Eu li o capítulo todo um pouquinho antes de eu começar aqui para eu entender, porque a palavra que a autora cita é só um trechinho da Bíblia que diz assim, mas agora, é o versículo 13, tá? Mas agora vou para junto de ti. Como ele está, Jesus está rogando ao Pai, ele está dizendo, vou para junto de ti. Dirijo-te essa oração enquanto eu estou no mundo, para que eles, ou seja, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. E aí ele continua, dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. O que Jesus quer dizer aqui? Depois vocês podem pegar capítulo 17, versículo 13. Mas aí, para dar essa compreensão, tem que ler a palavra toda. Nesse momento ali, Jesus faz a oração por si mesmo e depois ele roga pelos discípulos, dizendo, esse trecho, e aí eu destaquei ali, ó, porque eles são teus, neles eu sou glorificado, guarda-os em teu nome. Então Jesus roga pelos discípulos e nós aqui, né, representados, porque quando Jesus faz essa oração, a faz por nós também. Então, assim, guarda-os em teu nome, guarda-os, cuida deles. Ele roga a Deus por nós. Ele vê a nossa humanidade, mas olha só, ele fala assim, eles não são do mundo. O mundo os odeia, mas eles não são do mundo. Então, por que nós encontramos tantas adversidades? Quem que é do mundo? O maligno, o inimigo. Nós não, nós somos seres espirituais que estamos aqui vivendo uma experiência humana e vamos voltar a ser espírito. As pessoas falam assim, eu sou um ser humano. Sou, enquanto eu estou aqui, porque na verdade eu sou espírito. Deus me criou em espírito, né? E aí trouxe-nos para viver humanamente. Eu não sei quais são os planos dele, eu desconheço os planos de Deus, mas ele nos criou. Às vezes até eu questiono alguma coisa, assim, depois eu falo, não cabe a mim entender. Né? Que vem aquela vozinha querendo que você compreenda, mas eu não preciso entender, eu preciso aceitar, porque eu sei que é de Deus e Deus é bom, Deus é bondade por excelência. Então, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana para nós termos um crescimento espiritual, porque nós vamos voltar a ser espírito. Então, se engana quem acha que vai viver aqui há de eterno, não vai. Nós vamos voltar para casa, nós somos do Pai, nós somos criados para voltar para o Pai. E, infelizmente, nessa caminhada, nessa experiência humana, muitas pessoas se perdem e ficam realmente pessoas do mundo e depois, infelizmente, vão junto do maligno que é do mundo. Por quê? Nós somos espirituais, nós estamos aqui numa experiência, gente, para nos livrar de todas dessas coisas ruins que o mundo nos impôs.
Nós nascemos lindos, maravilhosos. Eu tenho um psicólogo que ele falava assim, nós somos fonte de água viva, cristalina, nós nascemos assim. E aí nós permitimos, por várias situações, ou até mesmo sem a nossa permissão, aquelas coisas que o mundo vai nos jogando e nós vamos eu cito assim, é como se fosse um rio de água suja, né? Um Tietê. Então a gente vai permitindo que vão jogando sofá velho, garrafa PET e vai sujando a gente. Mas nós precisamos nos limpar através da oração, através da união com Deus, da conexão com Deus, porque senão nós não voltamos a ser aquela água cristalina. Então chega no fim da nossa vida, você está um Tietê, um rio Tietê podre. Por quê? Porque foram jogando coisas, ou nós mesmos atraímos coisas ruins para a nossa vida e nós não nos limpamos. Então, quando eu me confesso como sacerdote, para quem é evangélico, eu não sei qual é a maneira, né, dele se confessar, mas para nós que somos católicos, nós temos o sacerdote. Então, quer dizer, nós vamos ali para nos confessar. Eu não estou me confessando para um ser humano, eu estou usando, né, dessa pessoa que teve uma unção sacerdotal, que é um ministro deixado por Deus, para que eu receba aquela unção, porque a única pessoa que pode nos dar, aqui humanamente falando, a única pessoa que pode nos dar essa absolvição é o sacerdote. Então, eu uso de tudo aquilo que a Igreja Católica recomenda, e eu gosto de fazer minha confissão. Por quê? Porque eu não vou pegar só aquilo que me convém da igreja. É regra, é norma, então eu sigo. Tá? Então, nisso eu tenho muita obediência. E aí eu vou lá, me faço minha confissão, me limpo. Vou, às vezes, cometer outros pecados, e vou, né? Porque todos os dias nós cometemos. Tá, mas cada dia eu vou diminuindo aquilo que era tão sujo, que era tão ruim em mim. E vou me limpando. Então é isso. E nós vamos crescendo na caridade, no amor, né? Porque é aquilo que eu falei, você tem que ser cristão dentro e fora da igreja. Então, a caridade é muito agradável a Deus, de nada adianta você ficar rezando 10 terços dentro de casa se você não é caridoso, e ser caridoso é caridoso comigo, com as pessoas da minha casa. Eu não preciso ir lá para, sei lá, numa comunidade para poder prestar serviço. Não, eu posso prestar serviço em qualquer lugar onde eu estou, no meu cotidiano, tá? Então, assim, com qualquer pessoa, ser generosa, ser caridosa, ser bondosa, eu preciso ser. E vou errar. Mas aí o acusador vai querer te tirar da graça. Não, você errou, você não merece estar na presença de Deus. E isso nos afasta dessa união do Espírito, que o Espírito Santo quer que nós tenhamos. Então eu errei. Com muita humildade, com muita resignação, eu vou reconhecer que eu errei e pedir a Deus, Senhor, não me afastei da sua graça. Né? Então a confissão é uma reconciliação com Deus, e aí seguido da comunhão. Né? Então eu tenho que receber ali para nós católicos o corpo e o sangue de Cristo também para selar, né? E isso eu preciso para me abastecer para todos os dias. E aí eu vou estar em união com o Espírito de novo. Me afastei, volto. É uma caminhada, né? Quem dera. Uma vez eu ouvi que o Papa, né, comete não sei quantos pecados por dia. Se o Papa, que é santo, faz isso, você imagina o tanto de pecado que eu cometo toda hora, né? Com o olhar, com o falar, com o meu gesto, enfim. Né, com meus pensamentos. Mas é importante ter essa vida de caminhada, essa vida de oração. É importante que nós saibamos que Deus nos quer todos os dias para Ele, em espírito, em verdade. E eu tenho que ser muito verdadeira com Deus, porque dele eu não consigo esconder nada. Então, mesmo aquilo que eu não falo, Ele sabe. Mas é tão bom falar com Ele, falar, Senhor, né? E conforme eu vou falando com Deus, eu vou reconhecendo aquilo que está errado em mim e reconhecendo que eu preciso da graça dele, porque se eu não caminhar estando na graça de Deus, vai ser desafiador nesse mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo nos chamam todos os dias. Mas por quê? Porque é o inimigo que nos chama para as coisas ruins. Então nós temos que o tempo todo estar lembrando que o quê? Somos seres espirituais, somos pessoas espirituais, né, aqui vivendo uma experiência humana, mas nós somos espírito, e é para a casa do Pai que nós vamos voltar. Quer queira, quer não, minha amiga, é assim que funciona o negócio, né? É simples assim. Agora, como você quer voltar para a casa do Pai? Quanto tempo mais você quer passar afastado da casa do Pai? Então, assim, o desapego às coisas do mundo. Nós temos todo, né, que usufruir das coisas do mundo. Temos, claro, Deus deixou tanta coisa boa para a gente usufruir.
Então não é que eu vou me tornar lá um monge, não quero, né, um voto de pobreza. Tem pessoas que fazem isso. Mas é usufruir das coisas do mundo sem apegar às coisas do mundo. Então tá nisso, nossa, então eu não posso ter nada material? Pode, deve, porque né, nem a igreja sobrevive sem ter dinheiro, sem ter uma estrutura. Nós vemos aí no tempo da pandemia a dificuldade até que as próprias igrejas estavam vivendo, porque em razão de dos fiéis, né, não terem o dinheiro da coleta, enfim, então está passando por uma dificuldade. Por quê? Porque você tem que manter o templo material aqui também para você ter uma estrutura boa. Até mesmo a internet, se você não tem uma estrutura boa, como que você divulga a palavra de Deus? Mas saber usar isso, saber usar. Gente, guardar dinheiro para sei lá daqui quantos anos e ser mesquinho, isso é uma forma, um mau uso do dinheiro. Não, eu vou segurar, eu vou guardar, vou enfiar debaixo do colchão. Isso é mau uso do dinheiro, é você usar com sabedoria, poupar, né? Gastar só o necessário. Não gastar exageradamente também, porque, bom, também não sou desse mundo, então vou gastar tudo, vou torrar. Não, é tudo comedido. E o quê? Você vai saber usar como? Quando você tiver conexão com Deus, sendo instruído pelo Espírito Santo em tudo. Na educação dos seus filhos, na nossa condução da nossa vida, do dia a dia. Nas nossas orações, Senhor, como que o Senhor quer que eu reze hoje com o Senhor? Que eu ore ao Senhor hoje? Porque Deus vai colocando no teu coração. Tem momentos, gente, que nós temos aquela oração de louvor, né? Renovação carismática eu gosto muito. E eu já falei para vocês, eu tive momentos assim de muita oração intensa, que eu queria estar naqueles louvores. Hoje a minha oração é mais de silêncio. E isso Deus foi suscitando ao longo né? Eu não me sinto, não é que eu não goste, mas eu já não vou com tanta frequência. Agora, em tempo de pandemia, nós nem temos isso. Mas, por exemplo, eu ia muito e eu gostava muito de estar em retiros da renovação, onde tinha muitos louvores. Hoje eu gosto de louvar a Deus de uma outra maneira. Eu gosto de estar na frente do Santíssimo, em oração, quietinha ali. Às vezes eu coloco um fone de ouvido, levo meu celular, coloco uma música e fico ali quietinha. Eu gosto dos cantos gregorianos, que são maravilhosos, né? Aquele canto assim de mosteiro. Eu já estive em mosteiro 2 vezes fazendo retiro de silêncio, que é espetacular. Aqui em Campo do Tenente tem um, aqui em Ponta Grossa tem um outro mosteiro que é maravilhoso. Você vai e você fica só em oração. A tua oração, você não tem pessoas ali palestrando, não, é você, o teu momento de oração com Deus. Então, assim, de uns anos para cá eu fui mudando. Mas talvez você esteja no momento de estar em louvor. Então faça aquilo que o Espírito Santo suscitar no teu coração. Não é porque uma pessoa faz de um jeito que você também tem que fazer. É aquilo que você se sentir bem de fazer. Tá bom nisso, meu momento de oração, minha oração é diferente, não tem problema. Você vai fazer aquilo não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Eu participei desse grupo de oração, que nem eu disse para vocês, mais de 10 anos, e foi extraordinário o crescimento que eu tive. Só que chegou um momento que Deus... E saiu nesse livro, gente, saiu desse livro a palavra de Deus que eu ia caminhar sozinha. Quando eu não entendi, foi assim, foi muito... eu não sei aonde que está aqui, mas o dia que chegar eu vou dizer para vocês, porque o que Deus falou para mim aqui? Que eu iria caminhar sozinha. Nossa, eu não entendi quando ele me disse, aqui. Deixa eu ver aqui. Ele falou assim para mim, é a mensagem 39, tá toda rabiscada. Se vocês olharem isso aqui, olha quantas datas que Deus falou para mim, eu ainda anotei algumas coisas aqui, quando ele falou que eu ia caminhar sozinha. Ele disse, gente, ele disse assim para mim, olha, só um trechinho, passará sozinho, porque eu libertei para cumprir a minha ordem sem ser obstruído por outros. E eu não entendi porque eu gostava muito do grupo. E já tinha lá no grupo, já tinha 2 pessoas, né? Eu falei para vocês, nós éramos em 5, éramos 4 mulheres e um menino, muito de oração, um grupo muito forte de oração. A gente tivemos momentos extraordinários de crescimento ali. Era um grupo pequeno, fechado, só para, né? Começamos fazendo oração para nós e aí nós começamos a orar para outras pessoas, por outras causas. E Deus falava muito ali. E uma delas falou assim, Nice, você vai para longe de nós.
E a outra confirmou, senti isso também, que a Anice vai para longe. Mas eu imaginei que para longe seria fisicamente. E eu morava em Cianorte, eu ia para esse grupo ainda em Terra Boa, eu vinha ali nesse encontro que nós tínhamos mensalmente. E eu falei, devo mudar, sei lá para onde, né? Eu sempre falava, Deus, o Senhor me manda onde o Senhor quiser. Então Deus colocou isso, que eu ficaria sozinho. E eu entendi depois, olha, essa mensagem saiu para mim a primeira vez em 2018. Antes ainda de eu fazer o método CIS, antes de eu pensar em mudar de profissão, eu ainda era advogada, eu era assessora de juiz, de promotor nessa época. Eu não tinha mudado de profissão, eu não tinha mudado. Então, quer dizer, ali em 2018, Deus já falou para mim que mudaria a minha vida. E que eu passaria sozinho. E eu falei, gente, mas passar esses perrengues sozinho vai ser desafiador, né? Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele queria que eu crescesse. E de certa forma eu estava usando o meu grupo de oração como muleta, né? Porque qualquer coisa, o que Deus queria desenvolver em mim, o discernimento. Só que eu sempre pedia, e eu tenho nesse grupo eu tinha uma amiga de infância, e ela é uma pessoa espiritualizadíssima, com dom de visão, estilo Pedro Siqueira, tá? Assim, ela tem dons de visão, ela já profetizou muita coisa na minha vida que de fato aconteceu já, e coisas que ainda vão acontecer, que eu estou esperando em Deus que aconteça. Quando eu tinha dúvida, eu corria para ela, Rose, confirma isso para mim. Olha só, né? Então Deus acho que falou assim, criatura, agora você não vai ter muleta mais. Você vai ter que ter essa inspiração do Espírito e você vai ter que confiar que vai acontecer. Então, se eu fico ali com a minha muleta escorada na Rose e no meu grupo de oração, eu falo mais da Rose porque essa era a minha amiga de infância, que eu tinha mais afinidade ali no grupo. Então, olha só, e nós duas tínhamos estudado para freira, gente, tá? Pra quem não sabe, eu estudei 3 anos para ser freira. Aí Deus achou que eu ia ser muito rebelde dentro de um convento, ele falou, não, vai ser uma noviça rebelde, deixa eu mudar essa mulher daqui, né? Então nós duas tínhamos uma conexão muito grande, mas eu estava usando a Rose, o nosso grupo de oração, para muleta, e Deus falou, filha, vai para águas mais profundas, e eu não entendia. Então essa mensagem, quando Deus falou lá em 2018, ele falou em 2018, ele repetiu em 2019, ele repetiu em 2020, até que eu compreendi, eu falei, quando ele disse que eu iria para longe, não era longe fisicamente, eu ia para um outro patamar, uma outra distância, e acabei mudando realmente de cidade, né? Mas eu imaginei assim que eu ia para muito longe. Então esse longe é um outro tipo de distância que é de Deus. Eu não me afastei do grupo porque eu sou melhor, porque eu vou crescer mais, não, mas é porque o meu tipo de crescimento Deus colocou de uma outra forma. Então eu fui para o coach, aí eu fui trabalhar mais minha parte espiritual, sem ter aquela muleta que era o meu grupo. Então Deus vai falar com você de uma maneira que talvez naquele momento você não compreenda, mas confia porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Hoje eu estou começando a compreender essa palavra que saiu lá há quase 2 anos atrás para mim. Mas eu ainda não sei se eu tenho a dimensão realmente de tudo isso que ainda Deus quer dizer. E uma outra que era intercessora maior nesse grupo era a Rose. Então aí eu comecei dentro do Ministério Público, olha só, a ganhar filhos. Todos os estagiários, todas as pessoas que entravam trabalhar comigo, eu era assessora do promotor, era como filho, gente. Vinha todo mundo capenga, vinha todo mundo sem espiritualidade. E ali eu comecei a inserir um pouquinho, gente, Deus, sabe assim? E era muito engraçado, porque assim, teve um estagiário que até ele ficava o tempo todo com uma música que eu cantava dentro do gabinete. Eu cantava, eu navegarei no oceano do Espírito. Ele falava assim, essa música não sai da minha cabeça. Eu estava lá tomando banho e cantando essa música. Eu falei, glória a Deus. Então, assim, de certa forma, eu comecei a ensinar aqueles jovens, né, que era preciso estar junto com Deus, a conexão. Então foi muito legal, porque Deus me usou de uma certa forma, e aí eu era a pessoa que eles vinham buscar um pouco de oração. Mas também quantas vezes eles rezaram por mim, quantas vezes, porque eu me sentia com o espírito muito abatido, eu fui muito combatida dentro do Ministério Público ali por pessoas não tão boas e também pelo próprio cargo. Trabalhava na área criminal, era muita desgraça que se via. Maria da Penha, mortes, assassinatos, estupros, era uma coisa absurda. Então, lidar com isso no dia a dia era pesado. E às vezes o meu corpo, porque eu sou muito sensitiva, meu corpo se abatia. E quantas vezes os estagiários vinham
E nisso, ouça essa música, e colocava ali uma música de louvor, e aquilo Deus falava comigo. Então foi uma troca muito bacana, foi um crescimento muito grande. Então assim, eu tive estagiários ali que até hoje são muito, muito, muito amigas. Então olha aqui, olha que bacana. A Eliette disse que caiu a conexão, perdeu um pouco, mas Eliette, depois você já revê, tá? Em seguida, porque nós já estamos finalizando, já é 7h05 e passa muito rápido. Então, olha só a importância de você crescer na espiritualidade. Por quê? Porque talvez Deus está querendo de você que você seja essa pessoa, essa fonte, não que nós sejamos a fonte maior, a fonte sempre vai ser Jesus, mas assim, você seja esse farol por onde irradia a luz que é Cristo. Então, eu saí do grupo e eu comecei a ser um ponto de referência onde eu estava também, não pela minha capacidade, mas porque Deus falou assim, filha, agora eu vou te usar para ajudar outras pessoas. Você entende? Então, se eu fico ali no grupo, ali, né, acomodadinha, eu não ia ter esse crescimento. E eu não ia buscar mais em Deus, falando, nossa, né, eu preciso melhorar, as pessoas estão vindo buscar em mim e eu não tenho esse conhecimento para dar. Então, Senhor, me dê sabedoria, me dê a fonte aonde eu preciso buscar, o que eu preciso ler, o que eu preciso fazer, para que eu possa ajudar essas pessoas que estão vindo a mim. Então, o que acontece? Você vai crescendo na espiritualidade à medida que você se dispõe também a estar no Espírito, ao Espírito Santo agir em você e ele vai te direcionar. E assim, muitos livros me foram dados, leia isso. Eu buscava com o sacerdote, eu preciso crescer um pouco mais, leia esse livro, faça isso. E através de leituras boas, eu fui crescendo na espiritualidade para poder o quê? Até por uma necessidade de ajudar as pessoas que estavam chegando até a mim. E aí você cresce, né? Você tá disposta a ajudar, você está aberta ao Espírito Santo a agir em você e ele vai agir. Então é isso que ele quer dizer, união de espírito. É isso aqui, a mensagem de hoje, união de espírito, união de espírito. Então, o segredo é perder-se, né? Eu tenho que me perder, eu tenho que perder a minha vida à medida que eu vivo, que eu deixo o Espírito Santo viver em mim. Então, isso é importante, isso é importante. Maria José disse que também está no momento de silêncio, que bom, porque quando a gente silencia, o Espírito Santo fala. Quando nós estamos no barulho, talvez o Espírito não é, né? Eu falo que o Espírito Santo foi assim comigo. Rapidinho, né? Para finalizar, gente. Ele me pegou pelo louvor, por quê? Porque primeiro eu sou influente, eu gosto, né, de conversar. Então ele me pegou dessa forma. Talvez ele já tenha te pego pelo silêncio. Agora Deus tem umas maneiras, né, de pegar algumas pessoas. Então assim, olha só, Deus, ele me pegou no barulho, por quê? Porque eu gosto, né, eu gostava de louvor, só que passou, isso aí foi uma isca que ele lançou. Então, me pegou, porque eu queria estar ali no meio daquele povo louvando, eu precisava daquilo naquele momento. Mas talvez a maneira que Deus colocou de você já é na oração de silêncio, então tá tudo certo, porque é a maneira que ele vai agir, ele não vai agir da mesma maneira em mim e em você. Então deixe-se, a Maria já está falando, está fazendo todo sentido para ela. Então, sabe, beba, ouça de novo isso aqui, porque talvez escapou alguma palavra, ouça de novo e fala assim, o que o Senhor quer dizer para mim hoje com isso tudo que a Anice disse? E eu contei coisas aqui que eu nem sabia que ia contar. Eu falo assim, esse momento da nossa oração, gente, é muito, muito de Deus. Eu não preparo nada. Hoje, agora de manhã, eu fui procurar a palavra para deixar aqui, para não ficar perdendo tempo. Mas só, eu não tive tempo de procurar isso ontem. Então, eu tenho certeza, eu não é pretensão, mas eu tenho certeza que isso aqui é o Espírito Santo que está usando. Porque eu não tenho. Às vezes eu ouço depois de novo a live. Outro dia eu passei para uma amiga minha, a Elis, que mora aqui em Maringá, e falei, amiga, ouça essa live de hoje, que ela me conhece há muitos anos. Eu falei, e me dá um feedback, se isso veio de mim, porque não veio. Nossa, até me emociono. Não veio, gente. Não veio. Eu não tinha capacidade para falar aquilo que eu falei para vocês. Eu não sei qual das lives foi. Não tinha, não tenho. Eu disse a ela, falei, Elis, isso não foi de mim. Não foi. Isso não sairia da minha boca porque eu não tenho conhecimento para isso. E Juliana, que está aqui ontem, me confirmou isso. É Deus. Esse momento aqui não é meu. É Deus usando de um vaso velho, né? Que eu preciso ainda de muita, né? Eu preciso me transformar num odre novo para que o vinho das bodas de Canaã venha aqui. Eu sou um odre rachado ainda, que precisa de conserto.
Mas Deus está usando e Deus está fazendo. E talvez ele queira fazer isso também na sua vida. E você não está permitindo, porque acha que é miserável, que é pobre demais. Então fala, Senhor, não pelos meus merecimentos, mas pelos teus, faz a tua obra nesse cano enferrujado, que eu seja canal de graça para outras pessoas. Porque é isso que eu quero ser. E é só isso que Deus quer de você, que você una a Ele o teu espírito. Você vai ter defeitos? Vai, gente, eu erro todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas é se colocar para que Deus haja em você. E já são 7h10, me perdoa agora, porque eu me emocionei realmente, né? Não. Enfim, é para falar para vocês que realmente não estou aqui porque eu sou mais capacitada que ninguém. É que Deus suscitou para que eu fizesse. Se Ele suscitou, é Ele que está fazendo a obra. Não sou eu. Então, minha prece hoje, minha oração por mim e por você é que Deus nos capacite cada vez mais e que a gente deixe o Espírito Santo agir como uma chuva fina que cai, que vai irrigando, que vai molhando, que vai penetrando em nós, é como uma chuva que vai penetrando na terra e que Ele penetre em nós de uma forma assim sobrenatural, extraordinária, para que nós sejamos canal de graça, para que essa água viva dele passando por nós, vai nos curando, vai nos libertando, tirando toda mazela, toda miséria, e que nós saibamos discernir a voz de Deus e a voz do inimigo querendo nos acusar. Deus não nos acusa, Deus ele não acusa ninguém. Deus é amor, é misericórdia, Ele é justiça, mas é misericórdia. Então que essa voz do acusador seja repreendida em nome de Jesus no nosso coração. E a hora, no momento que você sentir uma voz de acusação, que caia por terra em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus toda palavra maldita, toda suscitação do inimigo, que o Espírito Santo haja poderosamente na minha vida e na tua vida, e que nós sejamos canal de graça onde nós estivermos, sem nos desmerecer, porque Deus nos vê com muito valor, Deus nos vê como um tesouro, uma pedra preciosa, uma pérola, que precisa ser lapidada, mas que está ali escondida a pérola que existe em nós. Então que Deus, com a sua ação poderosa do Espírito, com o seu sopro vivificante, venha fazer isso em nós. Assim espero e assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Gente, um grande beijo. Vamos encerrar aqui, 7h15 quase. Até amanhã. Deus abençoe você grandemente.